Meus amados e queridos irmãos, estamos reunidos aqui hoje para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso, para falarmos, meus queridos, de algo extremamente importante, que graças a Deus nós temos ouvido muito esses dias, uma palavra magnífica que se chama confiança. E quando se fala de confiança, meus irmãos, deixa assim algo muito claro no meu coração. É quando nós, crentes, entregamos tudo na mão do Senhor, sem reservas. E baseado nessa confiança, irmãos, nós temos que pensar na soberania de Deus, Nada ocorre sem a expressa permissão de Deus. E isso a gente vê muito claro lá em Daniel, capítulo 4, de 34 a 37, que diz assim: na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia a erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e foi restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos, juízo e poder, e pode humilhar aos que andam na soberba. Este é o princípio da soberania divina, meus irmãos? Que pode ser assim definida: autoridade absoluta, inquestionável, que Deus exerce sobre todas as coisas criadas, quer na terra, quer no céu. Sendo assim, meus irmãos, quem descansa na soberania de Deus não se estressa, nem se desespera. Lá em Salmos 4:8 diz assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Outro grande motivo para confiarmos em Deus, irmãos, é a sabedoria, a sua imensa e sagrada sabedoria. Somente Deus é capaz de operar de tal maneira, fazendo com que tudo na vida dos seus filhos contribuam para a sua suprema glória e para a nossa maior felicidade. Lá em 1 Reis 3:28, irmãos, está assim: e todo Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Aqui, irmãos, em 1 Reis 3:28, está falando de Salomão, quando ele teve que julgar aquelas duas mulheres, que batalhavam pela mesma criança. Eram prostitutas, naquela época não tinha DNA, sem testemunhas, Vocês imaginem uma situação de um homem perante duas mulheres sem saber o que fazer. Mas a sabedoria perfeita e santa de Deus foi derramada sobre Salomão. Deus tem a sabedoria perfeita, irmãos, para que nós venhamos buscá-la nos piores momentos da nossa vida, quando nós não sabemos o que fazer,
que falar, como agir. Quando as causas estão na mão de homens, e homens não podemos confiar, então nós clamamos por essa sabedoria sobre essas vidas, para que a justiça perfeita de Deus seja feita, para que a sua sabedoria resplandeça. E para aqueles que não querem saber nada do que vem dos céus, para aqueles que não querem executar a justiça de Deus, Deus entra com a sua vontade e a causa é ganha. Sim, a causa é ganha, irmãos. Mas para aqueles que colocam tudo na mão de Deus, para aqueles que clamam pela sabedoria de Deus e nela confia. Temos um grande exemplo na Bíblia, né, irmãos? No caso de José, né? Quando ele fala lá em 45, de 7 a 8, ele fala assim: pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Olha aqui, irmãos, passaram-se os tempos, dor, sofrimento, saudade, mas ele conservou o quê? Confiança em Deus. José confiou e ele pôde entender todos os desígnios de Deus. Ele pôde entender porque confiou. No primeiro momento, um escravo mandado para o Egito, sem dó e sem piedade. No outro momento, senhor de toda aquela terra. Primeiro, foi bênção para a vida da sua família. E, através da vida dele, algo muito maravilhoso aconteceu. Através dele, né, ele pôde sustentar os hebreus, dos quais viria o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo que Deus faz é perfeito. A nossa confiança em Deus vai trazer para mim e para você, meus irmãos, paz, sustento e esperança. Vejamos lá em Isaías 49:13, que diz: exultai, ó céus, alegra-te tu, terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Quem pode livrar como o Senhor? Nosso Deus é maravilhoso, meus irmãos. Que nunca esqueçamos de colocar nossa confiança em Cristo. Amém? Meu Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, derrama do teu amor, do teu consolo sobre a vida de cada irmão. Cuida de nós em tempos tão ruins, Senhor. Que os nossos olhos estejam voltados para Ti. Nos ampare, Senhor, em nome de Jesus. Amém.